Aula de filosofia. Coloquem no caderno de vocês de filosofia o tema da nossa aula, tá bom? Para vocês não se perderem. Era para colocar de cidadania também? Não tem problema. Vocês estão conseguindo ver o chat normal? Sim. Tá. Eu vou colocar algumas informações no chat e vocês vão copiar os tópicos no caderno, tá? Eu vou falando, vocês vão copiando e a gente vai conversando. São coisas pequenas, é só para vocês terem organizado no caderno. Vamos lá, eu vou colocar o tema da nossa aula. Escrevam o cabeçalho, tá bom? Essa é a nossa aula 3. Não esqueçam de colocar no caderno. Olha, o tema da nossa aula de hoje é novos conceitos de corpo na filosofia atual. Eu não sei se vai dar para a gente terminar esse assunto todo na aula de hoje. Então, por causa disso, eu acredito que na prova de vocês eu vou cobrar só o primeiro assunto que a gente viu, que é sobre os conceitos de corpo na filosofia antiga. Vocês lembram? Filosofia antiga a gente estudou Platão, Aristóteles, a gente estudou acho que foi o Deleuze, foi Deleuze que a gente estudou? Não, foi outro filósofo, eu vou me lembrar. Enfim, nós estudamos 3 filósofos na filosofia antiga. Eu acredito que eu vou fazer a avaliação de vocês só relacionados com esses 3 filósofos. Senão vai ficar muito conteúdo para vocês estudarem, ainda tem um conteúdo de cidadania, tá? Então, quando vocês forem estudar para filosofia, estudem só o corpo aos olhos da filosofia antiga. Esse tema novo vai ser para a próxima avaliação, para não ficar muito pesado. Então, vamos lá. Escrevam aí no caderno de vocês o cabeçalho completo e o tema da nossa aula, novos conceitos de corpo na filosofia atual. Está aí no chat de vocês. Professora, como é seu nome mesmo? Oi? Seu nome. Thaís. Thaís Tenório. Aqui. Olha, para iniciar, eu coloquei lá no chat uma introduçãozinha do que a gente vai falar nesse capítulo, né, nesse assunto.
Nesse assunto, nós vamos falar da contribuição da filosofia atual. Quando a gente fala de filosofia atual, a gente está falando de filosofia do século XX, século XXI, da filosofia do final do século XIX para cá. A gente chama de filosofia contemporânea. Então, toda a produção filosófica, desde o século XX até os dias de hoje, a gente chama de filosofia contemporânea ou da filosofia atual. Então, nós vamos estar estudando dois filósofos que são muito importantes, que falaram sobre as noções acerca do corpo, que é o tema que a gente está estudando nesse bimestre em filosofia. Corpo, né? A gente está vendo em cidadania, moral e ética, nós estamos estudando afetividade, sexualidade, e em filosofia nós estamos dando conceitos de corpo, que é o corpo. Tá? Então, o Merleau-Ponty e o Michel Foucault são dois filósofos que nós vamos estudar a partir de hoje. Acredito que só vai dar tempo de estudar o Merleau-Ponty, que é um filósofo também. Professora, é para copiar esse negócio de atribuições da filosofia atual acerca das noções? Ah, Isso é uma introduçãozinha Já. sobre o que a gente vai falar. Lembra que a gente estudou em filosofia já o que a filosofia antiga, lá com Platão, de Aristóteles, como que era o corpo lá na Grécia Antiga? A gente estudou o que eles falavam sobre o corpo, vocês lembram? Quais eram as noções do corpo? Alguém lembra? Como que eles consideravam o corpo? Alguém para se salvar? Não? Era soma? Isso. O corpo, na filosofia antiga, ele era considerado pela dualidade, tá? Era um corpo dualístico. Por quê? Considerava-se que existia o nosso corpo material, que é esse aqui, tá? O corpo físico, e existia a nossa alma, tá? Que era chamada de psique. A nossa alma, segundo a Lembrei agora. Mais ou menos. mais ou menos. Nossa alma, segundo a filosofia antiga, ela era o que dava sentido ao nosso corpo. Era a alma que dava o quê? O recheio do nosso corpo. Então, tudo que o nosso corpo fazia era porque era uma vontade da nossa alma. Quem falava disso? Platão, Aristóteles, eles falavam, tá? Teve outro filósofo que eu tratei com vocês, foi na videoaula, lá no canal do YouTube. Essa eu assisti. Eu não tô lembrando agora como é o O nome dele. Também Não não. é Spinozzi? Spinoza, muito obrigada, eu estava confundindo com Deleuze. O Spinoza, ele vai ter uma visão diferente, tá? O Spinoza, que é um filósofo medieval, ele vai dizer assim, que não existe esse negócio de alma e corpo, isso é balela. Somente. Só existe a união entre o corpo e a mente. Mente. E a mente e o corpo trabalham o quê? Trabalham Juntos.
Mente e corpo são a mesma coisa. Para o filósofo. Qual é esse filósofo que eu esqueci agora? Spinoza. Spinoza. Bento Spinoza. Isso mesmo. Eu sempre confundo ele com Deleuze, que é outro filósofo. Enfim, não sei por que eu confundo Spinoza com Deleuze. Acho porque tem tipo, o som de Z no final. Mas o Spinoza, ele falava que ele rompeu com essa concepção dualística de Platão, de Aristóteles, da filosofia grega antiga. Então, ele vai inaugurar o que a gente chama de um conhecimento diferente em relação ao corpo e à mente. Ele é o primeiro filósofo que vai falar assim, ei, tem alguma coisa em nós que controla o nosso corpo e tem alguma coisa que o nosso corpo faz em relação à nossa mente. Por exemplo, qual é a ciência que estuda hoje as relações que acontecem aqui na nossa cabeça? As reações cerebrais. Qual é a ciência que estuda? A neurociência, né? Isso mesmo. Naquela época existia conhecimento científico tanto avançado assim, para saber que existia um tipo de ciência? Não, né? Não. Não existia. Então, o que a gente tem hoje foi um avanço. É por isso que lá na antiguidade, os filósofos falavam que as coisas aconteciam por causa da alma. Mas não é por causa da alma, é por causa das nossas terminações nervosas, dos processos químicos que acontecem na nossa mente, na nossa cabeça, e que a neurociência explica. Só que naquela época eles não conseguiam explicar isso, né? Eles não tinham ciência avançada para explicar essas coisas. Então, todas as funções eles atribuíam à alma e o Spinoza atribuía à mente. Então, o Spinoza foi o primeiro a pensar que a mente era muito importante para o corpo e que o corpo era muito importante para a mente. Eles trabalhavam juntos. Então, vamos lá. Continuando sobre essas noções de corpo, agora nós vamos estudar sobre o corpo para a filosofia atual, né, do século XX. E o primeiro filósofo que nós vamos estudar é o Merleau. Merleau Ponty. Coloquei lá no chat. O primeiro filósofo é o Merleau Ponty. Escreva aí no caderno de vocês. Merleau Ponty. O Merleau, ele escreveu a obra Fenomenologia da Percepção, onde ele desenvolveu o conceito de corpo próprio. Escreva aí no caderno de vocês. Isso é um resuminho. Deixem a câmera ativada, tá bom? Ativem a câmera de vocês. Merleau Ponty. Vocês já ouviram falar de um filósofo chamado René Descartes? Já ouvi. Já. Eu ouvi Já ouviu também. aquela expressão penso, logo existo? É desse filósofo, tá? Do René Descartes. O René Descartes, ele inaugurou um método de pesquisa e ele tentou investigar todas as coisas que existiam no mundo. E ele utilizou um método em que ele colocava em questão todas as coisas. E ele questionou a existência de tudo que existia. E ele falou assim, a única coisa da qual eu posso comprovar que realmente existe não é uma cadeira, não é uma janela, não é um lápis, não é nada. Isso aí eu não tenho como comprovar a existência disso. Mas eu posso comprovar a existência de uma única coisa, que eu existo. Porque eu penso. Então, se eu penso, estou pensando agora, eu consigo comprovar que eu existo, porque eu penso para poder existir. Então, se eu penso, logo eu existo. Por isso que existe essa relação. Penso, logo existo. Ou seja, eu penso. Então, eu sou uma pessoa ou algo que existe no mundo. Então, a única coisa que ele não pode duvidar é que ele mesmo existe. Do resto, ele duvida de tudo, de que tudo existe. É um filósofo muito doido. Ele duvidava de tudo, da existência de tudo. Tá? O que foi que aconteceu? O Merleau Ponty, que é esse filósofo que a gente está estudando agora, questionou o Descartes. Tá? E ele falou assim, olha,
é que é preciso mudar o foco dessa afirmação do Descartes, do penso logo existo. Porque esse penso logo existo coloca a certeza da existência no pensamento, ou seja, para uma pessoa, alguma coisa existir, ela tem que pensar. Então, logo, aquilo que não pensa não existe, né? Segundo Descartes. Mas o Meleal vai dizer assim, não, que isso está errado, que não tem a ver com pensamento, tem a ver com o corpo. Porque é o corpo que se percebe no mundo, é o corpo que está no mundo, é o corpo que percebe os fenômenos que acontecem em sua volta, que sente, que toca, que se movimenta. É o corpo que está no mundo, não é o pensamento. Então, por Meleal, é o corpo que está relacionado com o mundo, é o corpo que vai determinar a existência, tá? Então, a gente vive no mundo, o corpo está em meio às coisas e a gente percebe as coisas através do nosso corpo, através dos sentidos que a gente tem no nosso corpo. Então a gente percebe quando está quente, quando está frio, a gente consegue se alimentar, a gente consegue sentir, né, em relação às pessoas, a gente consegue estabelecer vínculos. Então a gente consegue sentir que aqui tem uma mesa, eu estou perto, diante de uma mesa, eu consigo ver que eu estou dentro de um quarto, de uma sala. Então, o que vai determinar a existência no mundo? É o corpo e a relação que o corpo tem com o mundo no qual ele está inserido. Deu para pegar até aí? A diferença? Muito bem. É no ato da percepção que descobrimos nós mesmos, que descobrimos que existimos. Olha, o Merleau vai ser totalmente diferente do Descartes. O Merleau vai falar assim, eu só descubro que eu existo porque eu me percebo no mundo. Eu percebo que eu existo porque eu estou inserido no mundo em que tem várias coisas ao meu redor. Por isso eu percebo que eu estou inserido. Agora, se eu estivesse num lugar onde o meu corpo estivesse ali e eu não percebesse nada em minha volta, aí com certeza eu duvidaria da minha existência. Mas como eu estou no mundo, eu percebo as coisas que estão ao meu redor, eu percebo os fenômenos que acontecem, os movimentos, os eventos. Então, eu me percebo no mundo, eu percebo que eu existo nesse mundo. Deu para pegar? Ok. Em outras palavras, o Meleal quer dizer assim, olha, nós só sabemos que nós existimos porque nós somos um corpo no mundo. Então, a gente só sabe que a gente existe porque a gente está inserido no mundo. Se nós não estivéssemos inseridos no mundo, a gente não saberia da nossa própria existência. Vocês concordam com isso? Vocês acham que para a gente perceber a nossa existência, olha, eu existo, eu, Iris, existo no mundo. Eu existo porque eu consigo pensar ou eu existo porque eu estou me percebendo que eu estou inserido numa casa, que eu estou num ambiente, que eu estou em volta da minha família. E aí, você se percebe no mundo? Você acha que você existe porque você está percebendo as coisas que estão à sua volta? Não E aí, sei. não sabe? Mas vocês conseguiram captar que a existência está relacionada... Não entendi muito bem. Tá. Tá bom, Descartes, ele falava sobre pensamento, né? Que só existe tu pensar. O Descartes falou isso. E o Merleau era só se tu sentisse em um lugar. Em um lugar, exatamente. Você percebe que você está no mundo, que você sente que você pertence àquele mundo. E você está inserido numa realidade, você tem as coisas à sua volta. Quando você percebe que tem coisas acontecendo à sua volta, que tem fenômenos acontecendo, que tem objetos em sua volta, você se percebe no mundo. Você, olha, realmente, eu existo, porque existem outras coisas em minha volta. Eu vou pegar? Ok. O Merleau-Ponty também vai criticar a filosofia e a fisiologia. Você sabe o que é fisiologia? Não? Estudo do corpo humano. Estudo das funções do corpo humano, exatamente. Por que ele vai criticar? Porque ele diz que esse estudo é muito mecanicista, é muito mecânico. É só assim, o corpo humano acontece isso por causa disso. É muito mecânico, sabe? Você só faz xixi porque você bebeu água, como se fosse isso, tá? É basicamente isso, é muito mecânico. Ele fala assim que não, que o corpo não é só mecânico, não é só... O corpo não só reage porque aconteceu alguma coisa para ele reagir daquela forma. Ele vai dizer outra coisa, tá? Ele diz assim que o corpo não é um objeto,
ele não é um mecanismo que está funcionando. O corpo não é só um objeto. Olha como ele tem a noção diferente de corpo, tá? O corpo não é um mecanismo só de funcionamento, mas o corpo é um instrumento, é algo que a gente pode conhecer, mais do que só funcionar. Ele não só vive para funcionar, mas a gente pode conhecer o nosso corpo. Isso significaria transformar o corpo em pura materialidade, tá? Ou seja, quando a gente fala de noções mecanicistas, a gente transforma o corpo em só em um objeto, como se fosse uma máquina, né? A gente não fala assim, nosso corpo é uma máquina funcionando, né? Tem várias funções. Quando o professor de ciência vai ensinar pra gente das funções do nosso corpo, é como se fosse uma máquina trabalhando, né? Um corpo trabalhando. Mas o Ponte vai dizer assim, que não, o nosso corpo não é uma máquina. O nosso corpo ele não é um objeto. O nosso corpo é muito mais que isso, tá? Então, ele vai dizer assim que o nosso corpo ele não deve ser recheado por alguma coisa. Lembra que lá na filosofia antiga, o que era que recheava o corpo? Não era a alma, não era a mente, né? Para o outro filósofo era a mente, para a filosofia antiga, o que recheava o corpo era a alma. E o Ponte vai dizer assim, não tem nada que recheie o corpo. O corpo é o corpo, pronto, acabou. O corpo não precisa de uma alma, não precisa de uma mente, não precisa de nada. O corpo é próprio, ele é pronto e acabado. Então, esse tipo de corpo pronto e acabado, corpo completo, ele vai chamar de corpo próprio, tá? Corpo próprio. É o próprio corpo em si. O corpo ele não precisa de uma alma, ele não precisa de uma mente. O corpo, ele existe ali. Ele está no mundo, inserido no mundo. Ele não precisa de nada que dê sentido para ele. Então, o corpo, ele é próprio, tá? Quando eu vou falar assim, como é o nome que Merleau dava para o corpo? Aí vocês vão responder, corpo próprio, professor. Merleau chamava o corpo de corpo próprio. Pronto, já ganharam um ponto na prova de vocês. Bem fácil. Então, vamos lá. O que é esse corpo próprio do Merleau? Esse corpo próprio é a ideia de que cada pessoa é um corpo que percebe e que pensa. E, portanto, pensando, atua no mundo e sobre si mesmo. De novo, o corpo próprio é a ideia de que cada pessoa é um corpo que percebe, um corpo que pensa, que atua no mundo e sobre si mesmo. Ou seja, o corpo próprio é um corpo que ele mesmo se reconhece no mundo. Olha assim, eu estou aqui no Repete mundo, de eu novo, estou dentro dessa professora. sala. Oi? Repete de novo. Tá. Eu sou um corpo próprio. O que é meu corpo próprio? Eu estou me percebendo como um corpo aqui no mundo. Eu estou inserida nessa sala de aula. Tem várias cadeiras ao meu redor. Eu estou percebendo isso. Então, o corpo próprio, ele consegue perceber que ele está no mundo, tá? Ele consegue perceber e ele consegue pensar sobre o mundo. Além de perceber que ele está inserido no ambiente, o corpo próprio consegue raciocinar sobre as coisas que estão em sua volta. Poxa, olha aquela cadeira amarela, mas ela podia ser vermelha, seria tão mais bonita. Ou seja, o corpo próprio ele consegue refletir sobre as coisas que estão em sua volta. Mais que isso, o corpo próprio consegue o quê? Agir no mundo, tá? O corpo próprio age no mundo, transforma o mundo. Eu vou colocar lá no chat para vocês copiarem. O corpo próprio também pensa sobre si mesmo, pensa sobre o mundo, pensa sobre as coisas que estão no mundo. Olha aí, eu coloquei no chat para vocês. O corpo próprio, para Merleau Ponty, é a ideia de que cada pessoa é um corpo que percebe e que pensa. Vejam que o Merleau ele não acredita em uma única espécie de corpo. Ele acredita que cada pessoa tem a sua percepção de mundo. Cada um tem o seu próprio corpo em relação ao mundo. Cada um tem a sua existência. Então, tendo a sua existência, cada um tem o seu corpo próprio, por isso que é corpo próprio, próprio de cada pessoa.
Acontece que, quando cada pessoa tem o seu próprio corpo, cada um percebe o mundo de uma forma diferente. Cada um vê as coisas no mundo de uma forma diferente, tá? Então, vê o mundo de forma diferente, pensa no mundo de forma diferente, atua no mundo. O que é atuar no mundo? Transformar o mundo através do pensamento, construindo coisas, elaborando ideias, e consegue transformar também a si próprio, a si mesmo. Escreva aí no caderno de vocês esse conceitozinho que eu coloquei de corpo próprio, aí no chat. Tá. Yasmin, Suenson, vocês estão escrevendo, vocês não estão aparecendo para mim. Como é que Escrevendo, professora. vocês estão vivos? Uhum. Sim. Estão? Ok. Copiem, tá? Copiem aí no caderno de vocês. Nossa aula vai até 11h30, né? Ok. Oi, professora. Nossa aula vai até 11h30, é isso? Sim. Tá, eu acho que vai dar tempo de a gente ver tudo. Não, professora. É até 11h10. Sem besta vocês. Desde até 11h30. Não, tá legal a sua aula, professora. Até 11h10. Não fala nada, só fica quieto aí. Nem aparece pra câmera. Nem se interage com a Estudando gente, concentrado. querido. Então, olha só. O corpo, para o Meleal, o corpo não é um objeto que está no mundo, tá? O corpo é um corpo próprio inserido no mundo, tá? Não é como uma pedra, não é igual um martelo, não é igual um lápis, não é igual uma caneta. O corpo é um corpo próprio. É um corpo que pensa, que age, que transforma o mundo. Essa é a diferença. Isso aqui, essa garrafa. Essa garrafa é um corpo, né? É um objeto. É uma espécie de corpo, né? Não um corpo humano, mas é um corpo em si. Mas essa garrafa pensa? Claro que não, né, professora? Claro que não pensa. Mas eu sou um sujeito que estou inserida no mundo. E eu reflito, eu penso sobre esse mundo. E isso que me torna diferente dos outros objetos. Ó. Isso que me torna diferente. Por quê? Eu não sou um objeto, um mero detalhe. Eu não sou um martelo, eu não sou um estojo, eu não sou uma garrafa. Eu sou alguém que pensa, que percebe o mundo, que atua no mundo. Essa é a diferença. Aí eu vou colocar outro conceito lá no chat para vocês copiarem. Meu corpo próprio é a sede de percepção do mundo e de mim mesmo. Possibilidade única da existência concreta. Ou seja, o corpo próprio é a sede. O que é a sede de um lugar, gente? A sede. A sede dos professores, sede dos policiais. O que é uma sede? A sede dos professores são a sala dos professores. É isso. É um lugar onde se concentra alguma coisa, né? Então, olha, o Berleal diz assim: o meu corpo próprio é a sede de percepção do mundo, ou seja, é a partir desse corpo que eu vou perceber todos os fenômenos que acontecem no mundo, todas as coisas que estão no mundo. E é a sede de percepção de mim mesmo, ou seja, o meu próprio corpo percebe a mim mesmo, eu percebo quem eu sou, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, tá? Isso são possibilidades o quê? Únicas da existência concreta. O que ele quis dizer com isso? Só quem tem essa possibilidade de se perceber no mundo, de se perceber a si mesmo, somos nós. É a nossa existência única do nosso corpo próprio. A garrafa não tem essa possibilidade de se perceber no mundo. Ela está no mundo. E nós o quê? Somos no mundo. Nós agimos no mundo. A garrafa está no mundo, mas eu sou no mundo. Eu ajo no mundo, eu transformo o mundo, eu me percebo no mundo. Essa é a diferença entre o corpo próprio e os objetos que existem ao nosso redor. Okay? Alguma dúvida?
Não. Não? Eu esqueci de falar para vocês, né? Vocês não assistiram a videoaula lá no canal do YouTube. Mas nessa videoaula, no final da videoaula, eu peço que vocês assistam, tá? Não é muito grande, é bem pequena. Vou anotar agora, senão eu vou No esquecer. final da videoaula tem uma atividade que vale 3 pontos. Olha só, vocês vão perder 3 pontos porque vocês não assistem a videoaula, tá? Sério, cara, acho que já. A videoaula de cidadania, moral e ética tá lá no YouTube, dia 14. Quem não achar, tá lá, o link tá lá no WhatsApp também, no grupo de vocês. É para vocês fazerem um panfleto informativo, tá? Sobre o que, professor, esse panfleto informativo? Sobre o que Muito a gente está difícil, professor. estudando. É coisa sexual, aquela, parar aquela doença lá. Doenças E transmissíveis sexuais. isso, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Vocês vão fazer um panfleto. Lembra que a gente falou que é importante haver a comunicação, a informação sobre isso? Eu quero que vocês desenvolvam um panfleto informativo sobre a importância dos métodos de prevenção e precaução, né, em relação às doenças sexualmente transmissíveis. O que pode causar uma relação sexual sem proteção, né? Vocês vão colocar lá quais são as doenças, quais são as infecções, vocês vão elaborar um panfleto. Como é que a gente faz um panfleto, professor? Vocês podem utilizar o Word do computador, tem uma função lá, elaborar panfleto. Vocês podem utilizar um aplicativo do celular, que é o Canva. Vocês já utilizaram esse aplicativo? Canva. O Canva é um aplicativo muito bom para vocês que gostam de editar coisas. A senhora pode voltar? Que você disse antes que você meio que travou a tela aí. Não tinha Tá. entendido. Para voltar o quê? Para falar da atividade? Tá. Lá no final do vídeo de Cidadania, Moral e Ética sobre as infecções sexualmente transmissíveis, eu passei uma atividade que é para fazer um panfleto sobre isso. Lembra que eu falei que é importante as informações sobre esses tipos de infecção, que é bom a gente informar as pessoas. Isso é uma questão de saúde pública, tá? Então as pessoas precisam ser informadas sobre isso. E como é que a gente vai fazer o nosso papel social de informar as pessoas? A gente vai fazer um panfleto informativo. E se vocês vão fazer um panfleto falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, falando como que se deve proteger nas relações sexuais, o que causa uma relação sexual sem proteção, causa o quê, tá? Então vocês vão fazer esse panfleto, vocês vão utilizar, podem utilizar o Word pelo computador, dá para fazer. Podem utilizar o aplicativo para o celular, que é o Canva, dá para fazer tudo no celular. Vocês vão fazer uma pesquisa básica sobre esse tema. Aí vocês vão fazer tipo um resumo, vocês podem montar em tópicos assim. Façam do jeito que a criatividade de vocês for surgindo, tá? Vocês podem utilizar imagens, somente imagens e textos. E vocês vão fazer em formato de panfleto. Não precisa imprimir, tá? Vocês podem deixar em formato de imagem ou em PDF, para mim, não tem problema. Mas vai ter que enviar para você depois, pai, né? Pode enviar lá no Proesc ou pode enviar para o meu WhatsApp. Estou recebendo também no Tá WhatsApp, bom. tá? Tem um prazo para essa atividade, que era até dia 23 agora. Só que Mas a gente vai estar fazendo prova, não vai? Ou não interfere a atividade? é muito curto, né? Porque vocês estão em provas. Eu vou estender mais uma semana, tá bom? Acho que dá tempo de fazer. Rapidinho. E vocês façam uma pesquisa e depois no outro dia vocês só elaboram o panfleto. Aí vocês mandam para mim, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Proesc, que já está lá. Lembrando que na disciplina de filosofia, nós temos uma atividade também, que é a atividade de fixação. Vocês já fizeram ou ainda vão fazer? Sobre... Essa atividade está do Proeste? Tá no Proesc. No Proesc. Eu também não fiz. Ainda não vi. Eu já imprimi, mas ainda Aliás, não. eu não vi, né? É uma atividade que tem, eu acho, umas 5 questões. É isso, Vitória? É uma atividade de fixação. Vocês vão... 6 questões, isso. Muito bem, obrigada.
Vocês vão pegar, com base no assunto que a gente já estudou sobre o corpo aos olhos da filosofia antiga, vocês vão responder essas questões. Elas são muito tranquilas. Vocês podem responder, tirar foto e encaminhá-la para o Proesc, ou podem colar no caderno de vocês. É até melhor colar no caderno de vocês. Porque lembra que o caderno vai vir aqui para a escola? Eles vão dar o aviso, né? Para quando é que é para levar o livro. Eu acredito que é para levar, para trazer o caderno depois das provas, se eu não me engano. Não sei como é que vai ser, mas eles vão avisar, tá bom? Nós vamos verificar como é que vai ficar essa correção. Mas quem quiser ir adiantando logo, é só tirar a foto e colocar lá no Proesc para mim. Só fazer a devolutiva lá. Tirou a foto, anexa lá no Proesc, no ambiente da atividade. Tá lá escrito, atividade de fixação, aula 2. Aí vai estar tudinho, é só anexar a foto. Atividade aula 2, sobre panfleto informativo, cidadania, moral e ética, também está lá no Proesc. É só tirar a foto ou mandar em formato de foto, PNG, ou até em PDF, acredito que dá para mandar. Muito tranquilo. Se tiverem alguma dificuldade, mandem no meu WhatsApp, tá bom? Só me chamar, professora, eu não estou conseguindo anexar, posso mandar aqui no WhatsApp? Pode, tá? Pode mandar no WhatsApp também. Que eu mesmo faço essa questão de anexar lá. Eu posso anexar. E aí, vocês terminaram de escrever? Já. Já terminaram? Ótimo. Já. O que a gente vai fazer agora? Eu estava querendo dar continuidade do assunto com vocês. Só que eu só Bora tenho... conversar, professor. Não é se interessa. A gente tem pouco tempo porque a aula termina às 11h30, né? Se conhecer melhor. Agora que é 11h12. Aí eu vou fazer a frequência, tá bom? Vou fazer a frequência agora, essa grande frequência com essa turma enorme de alunos. Iris Marcela. Presente, né? Iris? Morri. Ivone, Presente. Viva ainda, professora. Suenson, Tá viva eles? Presente, senhor. Vitória, É porque a Giovana tá morta, né? Que ela não Presente. apareceu mais. Ah, Ninguém tem Giovana notícia nem dela. se fala. Ela nem vai ajudar mais na Yasmin. escola. Não vou dizer que eu não morri. Yasmin. Presente. Yasmin tá aí, tá bom. A Giovana sumiu, gente. Capou o gato, escafedeu-se, sumiu. Não sei o que foi que aconteceu com ela. Pegou o beco. Pegou o beco. Pegou o beco com ela. Olha só, na atividade de vocês, no livro de vocês, acredito que é a página 83. aqui. Página 83, tá? Do livro. Depois do assunto doença sexualmente transmissível, que a gente viu hoje na aula, né, que é sobre a videoaula, façam essa atividade do livro, tá? Se vocês tiverem um tempinho, façam. Porque lembra que a gente vai corrigir o livro também, tá? Vocês vão responder a questão 1 da página 83, tá? Questão Só tem de uma ética. questão, professora. Oi? Só tem uma questão. Mas a questão 1 tem letra A, letra B, Ah, letra C, letra D, letra E. Nessa questão, vocês vão responder de acordo com esse texto da página 82, que é sobre doenças sexualmente transmissíveis, tá? Se vocês tiverem um tempinho, façam essa atividade. É isso, tá? Ok. Eu vou liberar vocês vão sair um pouquinho mais cedo, tá? não. Tá Tá? bom. A próxima aula, atividade avaliativa. Lembrando, só lembrar vocês. Atividade avaliativa de cidadania, moral e ética. O que vai cair? Vai cair DST, né? IST. Vai. Calma, deixa eu anotar, senão eu vou esquecer. Pera aí, professora. Sou Calma. uma pessoa muito esquecida. Vamos lá. Atividade avaliativa de cidadania, moral e ética. Atividade avaliativa. Cidadania, moral e ética. Professora, posso juntar cidadania, moral e ética só numa matéria? Mas é só uma matéria.
Não, é porque é colocar filosofia e a outra. Não, é separado. Não, professora, eu tô sem matéria. Tá bom, tudo bem. Se você souber Atividade fazer. avaliativa, cidadania, moral e ética. Vamos lá. Corpo e sexualidade. Corpo e Que o primeiro Página 78. corpo e Sexualidade. Página 78. 78. E 78. DST. Ou IST. DSTs. DSTs da página 82. Só esses três? Começa lá na página 78, vai até a página 82. É isso. Foram os textos 4 que a gente... páginas. Oi? 4 páginas. Isso, bem tranquilo, né? Vou estudar. Agora, filosofia. Vamos lá anotar. Vai Filosofia. lá. Atividade avaliativa de filosofia. Filosofia. Já? Já. Na atividade avaliativa de filosofia, nós vamos trabalhar, vai cair o assunto de o corpo aos olhos da filosofia antiga. O corpo aos olhos da filosofia antiga. Ia cair esse assunto que a gente estudou hoje, mas eu preferi não colocar ele, porque senão vai ficar Da muito filosofia é o quê, professora? antiga. Antiga. Só esse? Isso. São aqueles três filósofos lá, né? Platão, Aristóteles Aristóteles. e Eu não lembro o nome do. É Espinosa. Espinosa. Spinoza. Tá testando Isso. vocês, Spinoza. Platão, Eu tinha Aristóteles esquecido o e nome Spinoza. dele. Tá bom? Esses três filósofos vão cair. Essa apostila, gente, tá lá no Proeste, tá? Tem duas Professora, Bom, eu não consigo acessar o Proeste. Tá. Eu vou botar a apostila lá no grupo de vocês. Mas vocês têm grupo próprio da turma, assim? não. Não. Temos. Tá. Eu passei a apostila para Vitória, mas eu vou passar para vocês também lá no grupo mesmo, no grupão, tá? Vou colocar lá a apostila sobre esse assunto. Vou colocar a apostila também desse novo assunto, mas não vai cair na prova, vai cair só na outra prova, tá? Lá na Tá bom. frente, no segundo instrumento. É isso, gente. Beijão. Ok. Até a próxima sexta. Adoro vocês. Beijão. Também. Tenham um bom almoço, boa tarde, até Bom no dia almoço, da bom prova. descanso. Eu tenho aula mais tarde. Tchau. Tá. Falou, professor. Beijão. Tchau, professora. Tchau, amores.